E aí, como é que você tá? Firmeza? Gabriel aqui. E olha só, nesse vídeo de hoje vamos bater forte aí na tecla do que é a força de vontade. Você precisa de força de vontade para fazer tudo, né? Tudo que você vai tentar fazer, você fica reclamando para si mesmo. Ah, mas eu preciso de força de vontade para começar. Ah, eu não tenho força de vontade para fazer isso ou aquilo. Sempre tem essa desculpa, né? Primeira coisa que eu quero que você já comece entendendo. Força de vontade é diferente de vontade. Se você precisa de força de vontade para fazer algo, tem alguma coisa errada nessa história. Sempre que você precisar disso para começar alguma coisa, pode ter certeza que o que você está querendo fazer não está nem um pouco alinhado com o que você realmente quer, com aquilo que você realmente está buscando no momento. Porque se você quer fazer algo, você só precisa de quê? De vontade para fazer aquilo. Agora, se você precisa usar da vontade como uma força para fazer, é porque você está tentando ir contra algo que seu inconsciente, que seu subconsciente não tá querendo de você, entende? Ou tá querendo, às vezes tem um programa ali. O que eu quero chegar com isso aqui? Se você precisa de força de vontade para fazer alguma coisa, é porque aquilo ali não é o que você realmente quer no momento. Porque se você realmente quisesse fazer, você não ia precisar aplicar força nenhuma para ter vontade. E sim, você só ia precisar do quê? Da vontade. Deixa eu te contar uma história. O presidente dos Estados Unidos na década de 60 era John Kennedy. E John Kennedy fez uma pergunta ao maior cientista que existia naquela época, que era o Von Braun. Ele fez uma pergunta, ele queria saber do Von Braun o que ele precisaria fazer para que eles conseguissem naquela década mandar o primeiro homem para a Lua. Sabe o que o Von Braun respondeu para o John Kennedy? Somente uma frase: a vontade de fazer. A vontade de fazer. Somente isso foi a frase que ele disse para o John Kennedy. O que acontece? Você pira que na década de 60 conseguiram construir um foguete e mandar o primeiro homem para a Lua. Na década de 60, você tem ideia do quão isso foi revolucionário aí para o mundo. E só uma frase definiu isso tudo: a vontade de fazer, que foi o que Von Braun disse para o John Kennedy. Onde eu quero chegar nessa história? Colocar um homem na Lua já era algo que o John Kennedy já queria muito, ele queria muito aquilo. E é por isso que para ele só faltou o quê? Só precisou de quê? De vontade para fazer. Agora, se ele não quisesse aquilo ali, ele ia ter que usar da vontade como uma força para realizar aquilo. Porque ele está indo contra algo que ele quer no momento. Contra talvez até o propósito dele. Então, se tudo que você vai fazer, você precisa de força de vontade para fazer, é porque você está indo contra algo que você quer nesse momento. Você quer outra coisa e está querendo fazer algo que não está alinhado com aquilo. Então, você precisa de ter força para ir contra e fazer aquilo mesmo sem querer. Tá entendendo onde eu quero chegar? Gabriel, eu quero começar a acordar cedo. Beleza, uma semana acordando 5 horas da manhã, tranquilo. Aí chega na próxima semana, essa pessoa já começa a falar pra ela mesma: ah, mas eu preciso de força de vontade pra fazer isso. No momento que ela fala que precisa de força de vontade, é porque ela não quer mais. É porque aquilo não tá alinhado com o propósito dela, não tá alinhado com o que ela realmente quer. Porque se ela realmente quisesse, ela não precisaria apelar pra força de vontade, e sim pra vontade. Tem uma frase do Schopenhauer que explica direitinho o que é força de vontade. Ele fala o seguinte: a força de vontade é para a mente assim como um cego forte que carrega em seus ombros um homem coxo que pode enxergar. Então, repetindo, a força de vontade é para a mente assim como um cego forte que carrega em seus ombros um homem que pode enxergar. Isso resume o que é a força de vontade. Tá, Gabriel, mas eu não tô entendendo ainda. Me explica como que eu faço para ter mais força de vontade. Esquece força de vontade. Você não precisa disso. Se você precisa colocar força é porque não é para você naquele momento. E o que eu sempre falo pra rapaziada: faça aquilo que tá alinhado com o seu propósito. Faça aquilo que você quer no momento. Ah, Gabriel, mas enfim, eu preciso fazer treino, eu não quero fazer, mas eu preciso de força de vontade para fazer. Então vamos lá. Vou te ensinar aqui como desenvolver a sua vontade. Vamos lá. A vontade é uma das nossas faculdades mentais. Nós, seres humanos, temos 6 faculdades mentais como principais. Existem outras, mas as principais são 6. Dentre elas, razão, percepção, intuição, memória, imaginação e vontade, ou força de vontade. Cada uma delas tem suas peculiaridades, cada uma delas tem uma forma ideal de serem desenvolvidas, e quanto mais desenvolvidas elas forem, maiores as suas chances de sucesso na vida. Mas vamos especificamente falar um pouco sobre a vontade. O que é a vontade? A vontade é a sua capacidade de conseguir se concentrar em uma determinada linha de pensamento, uma determinada atitude mental, manter uma ideia em mente. Essa seria a melhor definição. Então vamos lá. Como que você vai fazer para poder desenvolver a vontade se você ainda não tem ela bem desenvolvida? Pega uma caneta, vamos fazer diferente. Você pode pegar uma caneta e fazer um ponto na parede e se concentrar, ficar olhando para esse ponto durante 10 minutos todo dia. Você vai treinar bastante a sua força de vontade. Mas vamos fazer diferente.
Toda vez que quando você acordar, você vai sentar na cama ou numa cadeira, vai fechar o olho e vai tirar 5 minutos como se fosse uma meditação. O que você vai fazer nesse momento? Você vai se concentrar em controlar ao máximo os seus pensamentos. Vai te dar uma habilidade muito grande, vai aguçar bastante a sua vontade. Então você vai fechar o olho e vai se concentrar em tentar não pensar impulsivamente. Controlar ao máximo esses seus pensamentos. Então, fecha o olho e tá aqui, tenta se concentrar, em uma imagem na sua mente. E quando surgir um pensamento, você vai ter que pegar, esquecer esse pensamento e voltar seu foco para essa imagem que você tem em mente. E ficar fazendo isso durante 5 minutos. Não é fácil, já aviso desde agora, não é fácil fazer isso. Se você quer começar de uma forma mais fácil, como eu disse, pega um canetão, senta na sua cama, olha para o lugar da parede onde você acha massa para você fazer o treino todo dia. E escolher o ponto da parede, você vai pegar a caneta e vai marcar, vai fazer um pontinho na parede. Pode ser bem pequeno para só você conseguir ver. E aí todo dia quando você acordar, você vai pegar, sentar na cama e vai ficar olhando para esse ponto durante 5 ou 10 minutos. Vai dar sua escolha. Seu objetivo é se concentrar o foco naquele ponto e parar. Quando você começar devagar, sair daquela concentração, você pega e volta para o ponto e continua olhando para ele. Faz isso durante 5 minutos todo dia, você vai ver que a sua vontade, vai triplicar o nível dela. Triplicar, essa faculdade mental vai ser desenvolvida ao máximo em você. E quanto mais você tem desenvolvido a sua vontade, menos você depende de força de vontade para fazer as coisas. Porque você vai aprender a colocar como principal aquilo que é importante para você. E se você já tem como principal definido o que é na sua vida, tudo que você for fazer vai depender só da vontade para ser feito e não da força de vontade para ser começado. Beleza? Faz isso todo santo dia que você vai mudar o seu jogo. Entendeu? Então vamos lá, se você quer fazer algo, você só precisa ter vontade de fazer aquilo. Para ter vontade, começa a treinar isso aí todo dia para você aprender a manter um objetivo como principal e foco e atitude mental na sua vida. Quando você consegue manter isso, a vontade não vai faltar de ser realizado. E aí você não vai mais depender de força de vontade para realizar alguma coisa. Beleza? Começa a aplicar todo dia que você vai ver a sua vida começando a mudar dia após dia. Tranquilo? Desce aqui, me segue no Instagram, Gabriel Nascimento 1. Lá eu tô sempre postando conteúdo novo, tô sempre comentando e trocando ideia com vocês pelos stories, sempre sai no post todo santo dia, então o negócio lá é avançado. Se inscreve no canal também e rebenta o dedo nesse like, que quanto mais like tem, mais esse vídeo vai ser entregue para outras pessoas. Tranquilo? Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo.